Olá, pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar, então, um pouquinho sobre o artigo titulado em Termodinâmica em Sistemas Biológicos, do autor professor Romildo Nogueira. Então, eu estou apresentando, me chamo Andresa Moraes e junto comigo tenho a minha colega Nicole. Então, o docente dessa matéria é o professor José Arthur, da disciplina de Biofísica. Então, a mudança do paradigma. Para entender a biofísica, precisamos entender como a ciência mudou sua visão sobre o universo. Antigamente, achávamos que tudo era puramente mecânico e previsível. A física quântica, ela nos mostrou que, no nível microscópico, as propriedades são complementares, como a dualidade onda-partícula e a realidade é probabilística, ou seja, o universo não é engessado. Então, um pouco sobre a ordem e desordem dos cosmos. O autor cita Edgar Morin para mostrar que a vida precisa de um equilíbrio entre ordem e desordem. Um mundo perfeitamente determinado seria uma máquina sem novidades. Um mundo totalmente aleatório não conseguiria manter nenhuma estrutura. A vida e as galáxias surgiram justamente da turbulência e do calor intenso inicial. Atributos exclusivos dos seres vivos. Quais as diferenças entre o vivo e o não vivo, se ambos usam as mesmas moléculas? Antigamente, falava-se em força vital, mas hoje sabemos que a diferença está na organização, ou seja, os seres vivos conseguem extrair a energia do ambiente para construir suas próprias estruturas. Eles combatem a desordem natural, ou seja, são negentrópicos. Agora falando um pouco sobre a lógica e a economia molecular, embora a variedade de proteínas seja gigantesca e mude de espécie para espécie, a lógica molecular é simples e econômica. Então, bilhões de proteínas diferentes no planeta são feitas combinando apenas 20 aminoácidos. O DNA e o RNA usam apenas 8 monômeros primários. Com isso, então, fica claro, muito claro que a natureza é extremamente eficiente. E um pouco, então, sobre as leis da termodinâmica. O artigo nos traz que aqui, leis da termodinâmica, a gente entra na física clássica. A primeira lei da termodinâmica, ela diz que a energia se conserva. Já a segunda lei afirma que o universo tende espontaneamente à desordem, ou seja, à entropia. Se você joga uma gota de corante na água, ela se espalha e nunca mais volta a ser uma gota sozinha. Como as moléculas evitam esse espalhamento e se mantêm organizadas? Então, a resposta está nos sistemas abertos e o estado estacionário. Não estamos em equilíbrio com o ambiente, mas sim em estado estacionário. O autor, do artigo dá um ótimo exemplo, que um reservatório mantém o nível de água constante, não porque está parado, em equilíbrio, mas porque a água que sai é bombeada de volta na mesma taxa, no estado estacionário. No dia em que a célula atingir o equilíbrio termodinâmico com o meio, significa que ela morreu. Homeostasia. Células como máquinas isotérmicas. Essa manutenção ativa é a homeostasia. As nossas células são feitas de moléculas frágeis que não aguentam variações extremas. Por serem isotérmicas, que significa que a temperatura é igual em todas as partes, as células não funcionam como máquinas térmicas. Elas dependem exclusivamente de energia química e da variação da energia livre para realizar as suas funções. Então, para entender um pouco, sobre a homeostasia e sobre a necessidade de energia para as células fazerem essas trocas, a gente entra diretamente em termogênese. Falando no ser humano, que é um animal homeotérmico, a gente tem
a temperatura estável através de dois tipos de termogênese. Então, a termogênese mecânica, que envolve os calafrios, que aumentam o consumo de oxigênio em até 5 vezes para gerar calor através dos músculos, e a termogênese química, que é o nosso metabolismo interno, com destaque para o tecido adiposo marrom, que converte os nossos estoques de gordura diretamente em calor. Um exemplo clássico nesse caso de gordura marrom é a hibernação dos ursos, onde durante o inverno eles usam ela para dissipar a energia das mitocôndrias diretamente como calor, em vez de gastar produzindo ATP. Então, falando um pouco sobre a termólise, né? Para não superaquecer, o corpo acaba fazendo a termólise. A evaporação pelo suor, ela acaba respondendo por cerca de um quarto dessa perda. Então, no artigo, a gente tem um alerta sobre pacientes com grandes queimaduras, né? O líquido acumulado na pele, ele é rico em proteínas, que aumenta a tensão superficial e impede o suor de evaporar. Então, acaba gerando a hipertermia. E o principal mecanismo acaba sendo a radiação infravermelha, que é responsável por 60% da nossa perda de calor. Então, a pele humana ela atua diretamente como irradiador de energia e de calor. Partindo então para a convecção, condução e fluxo de calor. Os dois são os dois últimos mecanismos, né? Que é a convecção e a condução. Na convecção, o ar acaba encostando na nossa pele e se aquece, ficando menos denso. E aí, então, ele sobe, né, sendo substituído por ar frio. Essa condução ocorre por contato direto, e o texto traz para nós dados físicos importantes. Então, ele traz que o ar possui uma condutividade baixíssima comparada à pele, agindo como isolante natural. Então, é um princípio, né, que os animais costumam usar quando eles eriçam os pelos no frio. Então, eles ficam com os pelos eriçados justamente para agir como com a questão da isolação térmica, né? E aí, para concluir, a gente fala um pouco sobre o ajuste homeostático, né, que é extremamente importante. Ele serve para a regulação da nossa temperatura, que depende exatamente do equilíbrio entre produzir o calor e perder o calor. No calor, né, no verão, o nosso corpo faz a vasodilatação para o sangue correr perto da pele e irradiar energia, ou seja, liberar esse calor, né, para a gente não superaquecer. E no frio, a gente faz a vasoconstrição para proteger os órgãos internos. Então, tudo isso, né, todos esses mecanismos acabam provando o ponto principal do artigo, que os sistemas biológicos eles são máquinas incríveis que gastam energia ativamente para manter a ordem em um universo que tende à desordem. Aqui a nossa referência, nós usamos a referência base, né, o artigo disponibilizado pelo professor José Arthur. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.